Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz. Estamos de volta. E como é bom estarmos de volta. Como é bom podermos celebrar ao Senhor com alegria. E que bom estarmos de novo na nossa casa. E agora a casa nova. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. E que o Espírito do Senhor acompanhe cada um de vocês, ministre o coração de vocês. E que todos nós nos lembremos, a glória desta casa pertence ao Senhor. A glória dessa casa pertence a Deus. E a Ele nós damos toda a honra e toda a glória. É bom retornar depois de um tempo, um difícil tempo. Confesso que foi difícil ficar longe de vocês. Estava lá com meu coração angustiado, às vezes querendo acelerar as coisas, mas entendendo que tudo tem o seu tempo determinado. E chegou o tempo que o Senhor nos permitiu a restauração. Que nós busquemos também na presença dEle a restauração da nossa alma, sempre com mãos limpas e corações puros, bendizendo aquele que vive e reina. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, irmãos e irmãs, no livro do profeta Ageu. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Ageu. Vou ajudar você, fica depois de Sofonias. Antes de Zacarias. Já é mais para o final do Antigo Testamento, tá? Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 1 a 11. Aí nós vamos fazer um salto e vamos do capítulo 2, de 1 a 9. Então vai ser Ageu, capítulo 1, os versos de 1 a 11. E depois, capítulo 2, os versos de 1 a 9. Estranharam quando adentraram as portas? Assustaram? Espero que seja um susto, né? Um estranhamento bom. E que você se alegre, né? Que seja um estranhamento agradável, não um estranhamento ruim. Ageu, capítulo 1, os versos de 1 a 11 e depois o 2, de 1 a 9. Assentados mesmos, eu vou fazer essa leitura, eu peço que você acompanhe comigo. Eu vou lendo, você vai acompanhando na sua Bíblia o que diz esse texto da palavra do Senhor. Só para te identificar aqui, te colocar a par do que está acontecendo, tá? Ageu está profetizando num período logo posterior ao retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. Eles já retornaram do cativeiro da Babilônia. Eles estão retomando a terra que Deus havia devolvido a eles. Deus havia, por meio do rei Dário, já não mais sob o domínio da Babilônia. Agora quem impera, quem governa são os medo-persas, tá? Então, eles que estão governando. E Ageu está profetizando nesse retorno, tá? Eles já haviam chegado, já estavam tomando posse, já estavam repovoando a terra. Então, o Senhor usa Ageu para profetizar. E a profecia de Ageu diz o seguinte, Ageu 1, do 1 ao 11, depois 2, do 1 ao 9. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece.
E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Capítulo 2 agora, os versos de 1 a 9. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu fosse usar um jargão bem comum no meio evangélico, eu diria para vocês: tomemos posse dessa palavra. Porque ela relata bem aquilo que nós vínhamos vivendo. Estávamos firmados na rocha, e continuamos firmados na rocha, pregando o verdadeiro evangelho, anunciando as verdades benditas vindas da cruz do Calvário. Porém, era nítido e visto que, por conta de algumas questões, as nossas estruturas não corroboravam e nem depunham a favor daquilo que nós fazíamos. Não que nós estejamos ligados a coisas deste mundo. Como eu disse pela manhã, eu repito a vocês, não estamos aterrados. Não tem alegria tão somente nas estruturas que vocês veem. A nossa alegria está na certeza de que em Cristo Jesus nós somos salvos. Certeza essa que não vem de nós. Ela é um dom que Deus nos dá. E nós nos apropriamos dela com alegria e graça. Porém, é muito bom quando nós podemos glorificar ao Senhor numa estrutura adequada, num lugar condizente com a glória do nosso Deus. E o nosso ideal então, o nosso desejo então, em todo esse tempo, foi colocar as estruturas do templo à disposição da glória do Senhor dos Exércitos. Eu creio que conseguimos. Eu creio que podemos fazer isto. E se fizermos, é porque Deus nos fortaleceu. Porque Deus nos deu ânimo. Ânimo a cada um de vocês. O
que foi feito aqui, o que foi executado aqui começou com empenho, fidelidade, graça que Deus deu ao seu povo por meio da vida de cada um de vocês. E agora chegou a hora de nos alegrarmos. Chegou a hora de não ficarmos embasbacados com a estrutura, mas aproveitarmos dela para algo superior, que é glorificar e bendizer aquele que vive e reina. O que nós vemos aqui hoje é glorificar aquele que vive e reina. E em todo o tempo que nós pisarmos este lugar, o nosso ideal é esse: glorificar aquele que vive e reina. Tudo o que nós fazemos aqui, seja melhorando estruturas, seja levando a palavra, é tudo para a glória de Deus. Aqui não há glória de homem nenhum. Não recebo a glória por essa execução. Estou muito feliz. Não tem como esconder, eu estou muito feliz. Mas a minha felicidade transpassa aquilo que tem sido executado. A minha felicidade, a minha alegria está em poder usar dessa estrutura para glorificar ao Senhor. Que nós façamos isso com muita alegria, com muito entusiasmo, bendizendo ao nome do Senhor. Eu quero convidá-los e convidá-las, por favor, a colocar-se em pé. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos bendizer ao Senhor com muita alegria e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Pai bondoso e Deus glorioso, a nossa gratidão por tudo o que tens feito e com a certeza daquilo que tudo o que o Senhor irá fazer. Não porque mereçamos, o Senhor sabe que nós não acreditamos em méritos, mas pela tua graça. Sim, nós acreditamos no poder e no agir da graça. Nós acreditamos que há um Deus soberano e glorioso, gracioso sobremodo, que abençoa os seus, que agracia os seus, que fortalece os seus na peleja, nas batalhas e na execução de todas as coisas. Acreditamos num Deus que prospera na vida do seu povo, de tal maneira, ó Pai, que por meio da generosidade de seus filhos e filhas, nós podemos ir além e fazermos, ó Pai, aquilo que é da tua vontade. Nós te glorificamos nessa noite. E nós, ó Pai, tributamos a ti a glória que lhe é devida. Essa glória não é de homens. Essa glória de maneira nenhuma é minha. Essa glória de maneira nenhuma é de qualquer líder, de qualquer pessoa deste lugar. Esta glória é tua. E a ti toda a honra e toda a glória. A ti todo o louvor e adoração. Nesse templo que há décadas foi dedicado a ti. E que hoje pela manhã nós reafirmamos, fazendo uma nova dedicação, de que ele serve para a glória do Senhor. Usa essa igreja, abençoa essa igreja, fortalece essa igreja. Que o testemunho dessa igreja seja vivo e eficaz. Mas que os olhos e os corações desta igreja não estejam aterrados, nem atreladas às coisas deste mundo. Mas que ao olharmos toda a beleza que nos rodeia, que nós possamos imaginar que o que nos espera no céu é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou sonhamos, conforme o teu poder glorioso que opera em nós e na igreja, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então a ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A ti a nossa gratidão, ó Deus eterno, em teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Vamos glorificar ao Pai com alegria, vamos cantar a Ele, vamos apresentar a Ele cânticos na beleza da sua santidade. Glória a Deus, Ele é digno, meu irmão. Vamos adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a
Só Tu és eterno, Senhor. Tu és desde o tempo da eternidade. Só Tu és digno. Nós viemos essa noite para adorar aquele que é eterno, aquele que vive pelos séculos e séculos. Aleluia. Tu és grande, grande é o Senhor, e muito digno de todo louvor, digno de honra e digno de glória é o Senhor. Grande é o Senhor. Levanta as mãos, igreja. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos Estão sobre mim. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas obras maravilhas. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim, sobre Seus nós, olhos sobre este estão lugar. sobre mim. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, em força, e glória, e poder e majestade. Esse é o Senhor que tributamos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. De cruz erigiu, ela um dia surgiu como emblema de
Essa cruz para mim, a mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Cante bem forte. Pois um dia em lugar de uma cruz, É esse dia que nós aguardamos, Senhor. a coroa Jesus me dará. Louvado seja o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que nos dará essa coroa. Aleluia. Tudo converge a louvor a Ti, Senhor. Tudo é para Tua honra, tudo é para Sua glória, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
Senhor. Todo louvor entoado neste lugar, Pai, é pro teu filho ser exaltado, Senhor. Só tu és digno, Senhor. Só tu és adorado neste lugar, Pai. Oh, Senhor, receba todo louvor, toda glória e toda honra para si. Louvamos e adoramos o teu nome, Senhor. Seja exaltado, Pai, em meio de nós. Receba para si, Senhor, louvor, honra e glória, Senhor. Amém. Podemos sentar, por favor. A Ele a glória. Os cânticos também nos ensinam a respeito das verdades eternas. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos e irmãs. Mais uma vez abrir as nossas Bíblias. Na carta de Neemias, no livro de Neemias, melhor dizendo. Hoje eu vou romper aqui com a nossa sequência expositiva. Os que estão nos acompanhando sabem que estamos numa exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Mas hoje, num momento especial, tomei a liberdade de quebrar essa sequência, ou pelo menos de interromper, por enquanto, essa sequência, para trazer uma palavra hoje, vou dizer assim, especial aos irmãos e irmãs, alusiva a essa nossa volta e a reforma das estruturas que nós fizemos, tá? Temos ainda algumas mensagens em Gálatas, elas estão programadas, terminarão no tempo certo, porque no próximo mês nós precisamos de um espaço, porque além da alegria de completarmos aí uma parte da reforma, eu digo uma parte porque os irmãos perceberam, nós ainda vamos pintar calçado, vamos fazer algumas coisas aí, colocar piso lá fora, ainda tem algumas etapas. Mas agora em 2021 a nossa igreja completa 25 anos de organização. Então é um jubileu de prata. E essa reforma vem como um presente de Deus para nós, né? Vem como um tempo de Deus, e nós queremos celebrar. Novembro é o mês de aniversário de organização da igreja. Então esse ano completamos aí 25 anos de organização da nossa igreja. Olha que marca importante. Olha que tempo importante. De manhã eu fiz menção aqui, né, lembrando dos nossos pioneiros, lembrando do trabalho que começou lá na década de 1990, o reverendo Nicodemos Emerick, pioneiro, homem de Deus, corajoso, gosto de homens corajosos. Eu gosto de homens que usam bigode, né? Particularmente o reverendo Nicodemos tem bigode. Né? Meu pai tinha bigode. Né? Algumas pessoas que eu admiro têm bigode. Se você tem bigode, eu gosto de bigode, tá? Então, saiba disso. Uma hora eu tomo coragem e deixo. Eu deixei nas férias, mas eu tirei foto e não vou mostrar para ninguém. Ficou bem feio. Mas lá para frente, né? E eu imagino a alegria deles, em tempos difíceis, colocarem o trabalho presbiteriano em Toledo. E com certeza a alegria deles em inaugurar o templo lá na década de 90. Foi grande. Agora a nossa alegria em revitalizar esse trabalho. E continuar. E que o Senhor nos conceda graça para outros tantos 25 anos que possamos completar, né? Então, a mensagem em Gálatas está programada, teremos espaço em novembro para celebrarmos, e você já prepare o seu coração e a sua alma aí para celebrar esses 25 anos de organização. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem ao seu coração, quero expor um texto aqui ao seu coração, e trazer algumas aplicações em cima desse texto. Neemias, capítulo 13, os versos de 15 a 22. E quando eu for aplicar ele, quero usar aqui, né, essa temática da reforma, e aí quero usar como título da mensagem uma reforma em nossas atitudes. E você vai entender o porquê esse título para essa mensagem, para essas aplicações, depois que você entender o texto, depois que você tiver à sua frente a exposição desse texto. Neemias, capítulo 13, os versos de 15 até o 22 dizem assim:
Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo, que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes de toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém. Antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Amém? Vamos orar? Pai bondoso e Deus glorioso, a nossa gratidão ao Senhor pela tua palavra. E quão bom e agradável é termos a palavra diante dos nossos olhos. Lembrando sempre que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a história contida neste texto, ó Pai, seja entendida por nós hoje, aplicada às nossas vidas, de sorte, ó Pai, que guardemos a palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. E que andemos segundo a obediência da Tua palavra. O Senhor, ó Pai, tem por amigos aqueles que Te obedecem. Nós queremos ser destes. Ajuda-nos, ó Pai. Eu clamo também, dá-me da Tua unção, Pai. Incendeia a minha mente e o meu coração. Toque os meus lábios, ó Pai, para que nesse momento eu possa pregar com ousadia, sensatez, ó Pai, e com toda diligência a Tua palavra. Eu oro pela igreja neste momento. Que cada irmão e irmã minha, Pai, receba a palavra neste momento com alegria e que suas mentes e corações estejam preparados para essa mensagem, para esta palavra, e que possamos aprender e aplicá-la às nossas vidas, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. E essa seção do texto, essa lente que nós temos aqui, começa dizendo assim: naqueles dias. Que dias são esses aos quais Neemias nos relata? É Neemias que está relatando aqui, como um cronista relata os feitos. Que dias eram estes? Estes dias eram os dias pós-reconstrução do templo. O templo já havia sido reconstruído. O templo já havia sido reedificado. Bem como também os muros de Jerusalém. Se você não sabe, quando os babilônios levaram cativos o povo de Judá, né? Por volta de 920 a.C., Salomão morre, tá? O seu filho Roboão assume o trono, e nele o reino de Israel é dividido em dois: reino do norte e reino do sul. O reino do norte tem 19 reis durante 209 anos. O reino do sul vai ter 20 reis nesse mesmo período. O reino do norte, ele não permanece fiel ao Senhor. Não há um rei na dinastia dos reis do reino do norte que são fiéis ao Senhor.
E por volta de 750 a.C., o Senhor então permite que os assírios venham, tomem o reino do norte e levem cativos os habitantes desse reino. O reino do sul permanece. Este reino é um reino das dinastias de Davi. Porém, este reino também, estes reis também abandonam o Senhor. Eles se afastam de Deus. E por volta de 570, 576 a.C., o Senhor permite então e usa, o próprio Senhor diz que usa Nabucodonosor, o seu servo, que usa o rei da Babilônia, seu servo, para executar juízo sobre toda a iniquidade existente sobre aquele reino. E os habitantes do Reino do Sul, então, são levados cativos à Babilônia. Aprove a Deus e o Senhor age, e nós acreditamos nisso. A palavra de Deus diz lá em Romanos que não há autoridade que não esteja no seu lugar, se não for da vontade de Deus. Deus faz um remapeamento geopolítico, e surge um novo império, o império dos medos e dos persas. Este império, diferente do império babilônico, ele atua com as suas províncias e com os seus conquistados de maneira diferente. Os babilônios conquistavam as terras e levavam cativos para a Babilônia aqueles que eram tomados, aqueles que eram escravizados. Nabucodonosor acreditava que a glória estava na Babilônia. Então todos deveriam ir para lá. A ação política de Dário, o rei dos medos e dos persas, era diferente. Dário tinha uma política externa diferente. Tanto que ele deu um indulto, ele liberou os cativos e permitiu que eles voltassem para suas terras. E mais, Dário financiou reconstruções de templos. Ele aprovava que os povos cultuassem os seus deuses. Inclusive, ele pedia que esses povos orassem, por todo o reino, que orassem inclusive por Dário. Então, Deus mexe na geopolítica ali, Deus trabalha ali e permite que o povo de Israel volte do seu cativeiro, volte da Babilônia e venha novamente habitar a cidade de Jerusalém. Jerusalém fora destruída, não só o templo, a cidade em si, inclusive os seus muros. Tanto que aqui em Neemias nós vamos ver a dedicação dos muros. Nós vamos ver em Esdras a dedicação do templo. Em Neemias a dedicação do muro. Esdras e Neemias falam do mesmo período. Tanto na Bíblia judaica quanto na Septuaginta, a versão dos 70, a versão latina, Esdras e Neemias formam um único livro. Tá? Essa divisão que nós temos de Esdras e Neemias é uma divisão posterior e a qual nós assumimos. Tá? Deus permite que Israel volte. E quando Deus permite que Israel volte, tem uma particularidade. Naquele tempo, vários reinos que haviam sido conquistados e que estavam agora sob domínio dos medos e dos persas, queriam indulto, queriam ser libertos do seu cativeiro, mas Deus permite que somente Israel fosse liberto. Daí, com efeito, Deus fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. E entre as nações que queriam ser libertas, se dizia: com efeito, Deus tem feito grandes coisas no meio deles. Entendeu a ideia do texto? Deus libera somente Israel. E eles voltam. Quando eles voltam, eles começam a repovoar a terra, e Dário incentiva e dá até condições para que eles reconstruam o templo. Eles começam, mas daí se levantam os inimigos, Tobias, Sambalate, lembra dessa história? Eles se levantam. O povo dá um tempo, e esse tempo traz um certo desânimo, porém o povo muda a sua visão e vai cuidar das suas casas, das suas fazendas, vai cuidar das suas plantações, e Deus fala: não, não é isso que eu quero. Daí a profecia de Ageu. O povo recobra ânimo, reconstrói o templo, Deus se alegra.
E agora começa a reorganização do reino, do povo de Deus. Deus permitiu que houvesse reforma no templo, Deus permitiu que houvesse reforma na cidade, mas faltava alguma coisa. E Deus permite então Neemias, e Neemias é um livro que fala sobre liderança, Neemias é um livro que fala sobre a ação de homens e mulheres de Deus. Deus mostra a Neemias que uma coisa ainda faltava. E o que estava faltando? Estava faltando o povo voltar à prática da vontade de Deus. Lembre-se do seu passado. E a lembrança que Deus cobra lá em Ageu do passado não é só a respeito da glória do templo. Lembre-se daquilo que eu ordenei a vocês, lá no Êxodo, lá no Deuteronômio. Lembre-se disto. Eu dei ordens a vocês. Eu dei regras e leis a vocês. Regras e leis essas que diferenciam vocês de todos os demais povos. Só que Israel, e era comum acontecer isto, por isso veio a lei, quando Israel esteve debaixo do domínio do Egito, ele assimilou, ele tomou para si a cultura egípcia. Deus separa esse povo. E esse é o termo santidade. Santo é aquele que é separado para Deus. E que não faz mais a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Deus então dá regras e leis para que o povo se diferenciasse dos demais. Deus não quer que nós saiamos do mundo. Mas Ele quer que nós estejamos livres de todo o mal. Ele dá essas leis, Ele dá essas regras. O povo abandona essas coisas. O povo passa a fazer coisas odiosas e odiáveis diante do Senhor. A desobediência é odiosa, é odiável diante dos olhos de Deus. Deus abomina qualquer tipo de desobediência e de rebeldia. E por desobedecer à vontade de Deus, Deus traz castigo sobre o povo. Mas na sua misericórdia e graça, Deus restaura a sorte de Sião. Mas o povo havia agora assimilado a regra dos babilônios. Havia assimilado a regra dos medos e persas. E eles haviam se esquecido de um princípio. O princípio da guarda do dia do Senhor. O princípio de dedicar exclusivamente a atenção ao Senhor no dia que Ele pediu para si. E o povo se alegra, vai para o templo, frequenta a cidade, se diz restaurado, mas continua com práticas estranhas. Estranhas à vontade do Senhor. E naqueles dias, então, do versículo 15, Neemias diz, eu vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado. Produziam vinho, buscavam alegria, né? O vinho era o líquido da alegria, né? Uns vão dizer que é o suco da confusão, mas é o líquido da alegria. Estavam pisando no lagar, estavam buscando seus prazeres, trabalhando, inclusive, buscando lucro nisso. E mais, traziam trigo que carregavam sobre jumentos, não davam descanso nem aos animais, né? Como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Então, eles estavam trazendo para a cidade santa, para o lugar da habitação do nosso Deus, para o lugar da habitação de Deus. Eles estavam trazendo ali para dentro algo que não era permitido fazer. Eles estavam em desobediência ao Senhor. E o que me chama a atenção, e deve chamar a sua atenção, é a atitude que Neemias tem. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Por trabalharem nesse dia, por comercializar nesse dia, por se esquecerem do dia do Senhor. Eu me manifestei, o protesto aqui é uma atitude pública. Eu sou contra isto. Isso está errado. Não deve ser assim. Também habitavam em Jerusalém tírios,
pessoas de outras nacionalidades, pessoas de outros costumes, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam os filhos de Judá em Jerusalém. Então havia um intercurso, havia ali um comércio muito tranquilo e muito livre. Para o povo aquilo não tinha problema mais. São novos tempos, nova cultura, né? A gente não precisa ficar preso às coisas do passado, gente. São novos tempos. Para com isso, nós precisamos modernizar. Nós precisamos olhar para frente, é para frente que se anda. Esses velhos costumes, essas velhas práticas, de maneira nenhuma. Só que Neemias olha tudo aquilo, olha aquela ideia assumida pelo povo e confronta com o que as Escrituras ensinam. Ele faz uma confrontação de ações com aquilo que havia sido determinado por Deus. E no 17 ele diz: eu contendi com os nobres de Judá, com os líderes, com quem devia estar se incomodando com isso, com quem dirigia o povo. E lhes disse: que mal é esse que fazeis? Não é bom o que vocês fazem, profanando o dia de sábado. Aquilo que parece comum para vocês é profanação diante do Senhor, é inaceitável diante de Deus. Acaso não fizeram os vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós? Então Neemias aqui nos dá uma pista daquilo que foi estopim, ou talvez daquilo que foi o grande causador da ira de Deus contra o seu povo, ao ponto de Deus permitir que a glória de Israel se fosse, e acabou. A glória de Israel se foi. Porque o povo não estava mais guardando os mandamentos, o povo não estava mais observando o dia do Senhor. E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Ou seja, aquela atitude daquele momento era tão afrontosa, era tão confrontadora, que Neemias diz: olha, vocês estão piorando aquilo que um dia já foi ruim. E a partir daí, dessa constatação, Neemias poderia ter simplesmente dito: ó, vocês não vão fazer nada? E a partir dali se calado, mas não. Neemias é um homem de atitude. Talvez, ontem eu estava vendo umas coisas na internet, até brinquei com a Simone, né? Tá chegando o Natal, aí eu vi um anúncio vendendo aqueles pirulitos que parece a bengala, que eu falo que é o galardão. Eu falei para Simone: vou comprar 10 galardões por R$48, né? Eu faço alusão, talvez Neemias fosse um homem de bigode. Porque ele fala não. Mas ele não só fala. Neemias é daqueles que agem. E no 19 diz: dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Ele agiu contra todo tipo de iniquidade. Ele não se afrouxou, ele não foi frouxo, nem covarde, nem tampouco negligente. Ele agiu e disse: não, fechem as portas. Mas isso vai nos trazer prejuízo. Se eu não trabalhar nesse dia, como eu vou comer, como eu vou viver, o que vai ser da minha vida? Porque essa é a pergunta que muitos se fazem quando profanam o dia do Senhor. O que eu vou fazer da minha vida? Se eu não trabalhar, quem vai trabalhar? Quem vai me trazer sustento? O que é também uma profanação, porque duvidam da provisão e do cuidado de Deus. Mas ele diz: não vão fazer isso. E ele colocou uns moços para não deixar que nenhuma das cargas, né? Ele não colocou os mais cansados e nem os mais fracos. Pegou uns moçoilos ali fortes, né? Todo trabalhado no whey protein ali, e falou: vai para o portão. Não vai entrar ninguém aqui. Ninguém. De jeito nenhum. Então os negociantes, e olha a ousadia, né? E vendedores, de toda sorte, eu estou no 20, tá? De mercadorias, pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Vamos ver.
Ele vai ceder, ele vai ver que vai ser ruim, ele vai ver que vai precisar, ele vai querer comer um X-bacon e não vai ter bacon, ele vai voltar. Ele vai. Mas Neemias, no 21, diz: protestei, pois, contra eles agora. Eu fui na fuça deles, eu protestei contra eles. Por que passais a noite de frente do muro? Pastor, crente é tudo pacífico, crente não pode arrumar confusão, pastor. Crente não pode ficar de picuinha, mas tem que se posicionar de maneira determinante quando isso afronta a glória do nosso Deus. E ele disse: se vocês ficarem aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lançar a mão sobre vocês. Vocês que não se cuidem não, que vocês vão ver só. Eles não eram bobos nem nada. Neemias era um homem de palavra. Não ficou mais nenhum ali naquele dia. Neemias continua. E ele não se contenta. Ele vê que a questão ali não era só da ação em si. E eu sempre prego isso a vocês. Muitas vezes a gente ataca só o sintoma da doença, mas não ataca a doença. Muitas vezes a gente ataca só uma parte, mas não vai no essencial. Se o povo estava agindo, é porque aquilo estava na mente e no coração deles. A gente não põe em prática aquilo que antes nós não concebemos. E ele então vai nos levitas. Quem deveria ser o guardião das leis e do cuidado. Então, mandei aos levitas que se purificassem. Mas os levitas não comercializaram, mas não se posicionaram o que era pecado. Se purifiquem. E que viessem as guardas às portas para santificar o dia de sábado. E era uma coisa difícil. Era a mudança de um costume, era a volta a práticas que haviam sido esquecidas. E então ele ora ao Senhor. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim. Porque estão falando mal de mim aí, estão colocando meu nome aí à torta e à direita. E perdoa-me. Olha só, Neemias chama para si. Perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. E a partir daí, irmãos e irmãs, nós vemos que o fato de ter uma nova estrutura, Israel tinha um novo templo. O fato deles terem restaurado os muros e eles tinham segurança. Não era o suficiente para que eles experimentassem a plenitude da glória de Deus e ao mesmo tempo não era suficiente para que eles glorificassem a Deus. Muito mais do que questões estruturais, era necessário mudança de atitudes. E o que Neemias faz aqui é confrontar as atitudes e chamar aquele povo a uma reforma interior. A uma transformação que começava por uma nova disposição de mente, uma santificação de suas mentes. Fazendo aqui uma alusão a Romanos 12. É daí que vem o título dessa mensagem, o título dessas aplicações. Uma reforma em nossas atitudes. Porque é maravilhoso nós termos estruturas novas. Eu estava aqui, enquanto o louvor nos conduzia em adoração, em cânticos, estava aqui maravilhado, contemplando o que o Senhor nos deu. Meu coração está em festa. Confesso para vocês que temos aqui hoje mais do que imaginávamos. Lembra que, quando nós falamos aqui, eu me lembro, 3, 4 anos atrás, a ideia era pintar. De repente dá um negócio, vamos derrubar forro, trocar chão, né? Vamos pintar tudo, vamos rebocar lá no fundo, vamos terminar aquele prédio. E vamos fazer isso. Maravilhoso. Fiquei maravilhado com tudo isso. Porém, de nada adianta se os nossos corações não receberem uma mudança. Não uma mudança digna deste templo. Porque isso aqui, gente, é tijolo. Isso aqui é porcelanato, é retificável, sei, brilha, né, bonito.
momentos inesquecíveis, impressos na parede, né? É que essa tinta amarelinha chama momentos inesquecíveis, gente. O nosso coração não tem que ser digno dessa estrutura. Nosso coração tem que ser digno de um Deus glorioso que chama para si homens e mulheres a viverem em santidade, segundo o propósito do coração dele. E que foi deixado para nós, determinado em sua palavra. Israel não estava cumprindo com aquilo que havia sido impresso nas Escrituras. E aquilo estava desagradando a Deus. Me lembro, já citei aqui esses dias, daquela ilustração de Spurgeon, a porca e a gata. Não adianta você tentar trazer a porca para dentro, dar banho, pôr talco, lacinho. Se ela não mudar de atitude, a primeira oportunidade ela volta para o lixo. O que o Senhor quer é uma dedicação dos nossos corações. E à luz do que nós vimos aqui, a primeira atitude que nós devemos ter, para que sejamos agradáveis a Ele, e aí eu quero que você reflita no que o texto nos diz, é que nós devemos confrontar as nossas atitudes com as Escrituras. Se nós queremos ser, segundo o coração, segundo a vontade de Deus, é necessário que nós também façamos uma reforma no nosso coração. E essa reforma, ela tem que ser à luz daquilo que as Escrituras nos dizem. Deus não quer saber da sua opinião. A sua opinião é irrelevante. O que Ele quer é que você seja obediente à palavra dEle. Pastor, é pesado isso. Sim, o Evangelho é radical. O Evangelho chama homens e mulheres a viverem em novidade de vida. Israel não estava em novidade de vida. Israel estava vivendo à luz da cultura babilônica, à luz da cultura dos medos e dos persas. Israel continuava desprezível aos olhos do Senhor. Não adianta termos uma estrutura maravilhosa como essa. Se continuarmos em podridão, isso aqui será um chiqueiro chique. Com luzes, com som em alta definição, mas não passa de um chiqueiro chique. Deus chama homens e mulheres para serem santos. E para que nós sejamos santos, nós devemos confrontar as nossas atitudes e os nossos corações com as Escrituras, porque elas contêm para nós as palavras de vida. Nelas nós conhecemos o Evangelho de Cristo. Nela nós conhecemos o próprio Cristo. E a partir daí nós conhecemos as benditas palavras de vida eterna. Eu não quero que você confronte a tua vida com as minhas vontades, com os meus conceitos, com os meus critérios. Eu sou falho, pecador. Mas eu e você precisamos confrontar as nossas vidas com as Escrituras. Começa por aí uma reforma. E Neemias, quando vê a atitude do povo, ele sabe que o povo está errado porque ele lembra do que está lá em Êxodo 20. Ele lembra do que está em Deuteronômio capítulo 5. Ele lembra do que Jeremias profetizou lá no capítulo 17. A palavra estava viva na mente e no coração dele. Por isso ele entendeu e reconheceu o erro do povo. Se a palavra não estiver viva na nossa mente e coração, atitudes erradas parecerão boas para nós. Mas no final, elas nos conduzirão a caminhos de morte. Então, primeira coisa, para uma reforma, à luz do que nós vimos aqui, confronte as suas atitudes com as Escrituras. Segundo, é necessário posicionar-se contra o mal, mesmo que pareça normal. Após confrontarmos as nossas vidas com a Escritura, nós precisamos nos posicionar.
tomar uma posição. Letargia, covardia não faz parte do povo de Deus. Você precisa se posicionar. Pastor, mas se eu tomar posição, isso vai ser impopular, as pessoas não vão querer. Exatamente, assim funciona. Nesse mundo, quando diz lá que nesse mundo vocês vão ter aflições, quando Cristo diz que nesse mundo vocês vão ter tribulações, inclusive tribulações por conta da posição cristã que vocês vão tomar. É necessário posicionar-se. É engraçado que muitas vezes nós nos dizemos cristãos, mas as pessoas ao nosso redor não sabem a nossa posição. Não conhecem a Cristo pela nossa tomada de atitude. Parecemos suco de chuchu. Tem gosto de nada, tem cor de nada, não leva para lugar nenhum. Nós precisamos nos posicionar. Antes fosses frio ou quente. O problema é que tem muito crente morno. Não se posiciona. Nós precisamos nos posicionar contra o mal. Mesmo que pareça normal. Parecia normal negociar no dia de sábado. Como parece normal hoje, temos todo tipo de entretenimento, assistir Netflix, passear, festar. Parece normal, mas não é. Isso é profanação do dia do Senhor. E Deus não se agrada disso. Não remova, Jeremias diz isso, não remova os marcos antigos. Deus abomina isso. Nós precisamos nos posicionar. E tomarmos o caminho correto. Pastor, isso é pesado, exatamente. O evangelho de Cristo é radical. Chama homens e mulheres a tomar atitude. Pastor, mas é o único dia que eu tenho, então você não tem, porque ele não é teu. Mas o que eu vou fazer da minha vida? Se deleitar no Senhor não é suficiente para você, e você precisa suplementar o dia do Senhor com todo e qualquer tipo de coisa que não é a vontade do Senhor, você não entendeu o evangelho. Pastor, mas eu queria tanto. Lembra-se do que eu te falei. É o que o Senhor me fala sempre. Não importa o teu querer. Os mais antigos vão lembrar do pai e da mãe. Não importa o que você quer. Mas todo mundo faz. Você não é? Todo mundo. Esse mantra você conhece, né? Esse eu conheço também. Você não é todo mundo. Mas todas as crianças usam short, camiseta, sandália. Você vai usar suspensório, camisa social e botinha ortopé. Essa é a foto que eu tenho lá no meu escritório. E camisa por dentro ainda. Mas todas as crianças estão brincando lá fora. Você vai ficar sentado aqui. E eu me lembro da unha pontiaguda rosa da minha mãe na minha costela. Ela vai dizer que não, que nunca fez isso. Toda mãe diz que nunca fez, né? Mas faz. Elas fazem. Com todo amor e graça, mas fazem. Nós precisamos nos posicionar, irmãos e irmãs. Senão, não adianta nada estrutura nova. Não adianta nada templo novo. No máximo que nós vamos fazer é encantar a sociedade, o mundo, com belas luzes, belas cores, um lugar agradável, mas que não vai dar em lugar nenhum. Então se posicione. Terceiro lugar, se nós queremos uma reforma, e devemos aplicar as nossas atitudes, nós devemos agir sempre para a glória de Deus. Neemias não coloca aqui em voga o seu status quo. Ele não está preocupado com o que vão pensar dele. Ele não está preocupado do que vão dizer a respeito dele, nem da sua reputação. Também não está preocupado com a sua vida e segurança. A preocupação dele era com a glória de Deus. E nós vemos nos versos 19 até o 21, ele inclusive dizendo, se vocês continuarem aí, eu vou lançar a mão sobre vocês. Parece que é bem diferente dessa ideia do politicamente correto dos dias de hoje, né? Vocês ficarem aí, vocês vão ver só. O couro vai comer. O bicho vai pegar, a cobra vai fumar. Então, se atentem.
igual dizem os jovens, rala peito daí. Porque senão vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Não importa o que vão dizer. É impopular. Se glorifica a Deus, eu vou fazer. Quantas vezes, vou confessar um pecado aqui a vocês, eu não pensei em passar mel na mensagem. Hoje eu vou colocar açúcar, hoje eu vou... E Deus falar, não é isso que eu estou querendo. Senhor, mas vão falar mal de mim, Senhor, não vai ter dízimo nem oferta para reformar templo, Senhor, não vai dar. E de repente, e eu chegar em casa e falar, Simone, domingo que vem não vai ter ninguém nessa igreja. Não vai ter ninguém. E Deus com a sua glória, com o seu poder, com a sua autoridade, trazer o povo e nós vemos as coisas acontecerem não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele. E nós vamos entendendo que nós não temos que agir segundo a nossa vontade, mas nós temos que agir segundo a glória dele. Se a igreja não glorifica a Deus, se você como cristão não glorifica a Deus, você não está cumprindo com o teu propósito. Se a sua vida não serve para a glória de Deus, a sua vida não serve para nada. Porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. A ele toda a glória eterna. Então nós devemos agir para a glória dele. Quando nós tomamos a atitude de reformar aqui o templo, o intuito foi esse, que Deus fosse glorificado. Que Deus fosse bendito. De verdade, esse é o nosso intuito. E nós devemos fazer tudo. Você deve agir no seu casamento, na educação dos teus filhos, na administração dos teus bens, na administração do teu tempo. Você tem glorificado a Deus com o teu tempo? Às vezes a gente fala tanto, né? Ainda mais num tempo de reforma desse, preocupação com o financeiro. Você tem glorificado a Deus com o teu tempo? O teu tempo tem servido ao Senhor? Você tem dedicado o teu tempo a Deus? A sua mente glorifica a Deus? Os pensamentos que estão rondando a tua cabeça agora glorificam a Deus? Exalta o nome do Senhor? As palavras que você disse dos teus irmãos, do teu próximo hoje, glorificaram a Deus? O conceito que você tem trazido no teu coração a respeito do teu pastor glorifica a Deus? Bendiz a Deus? Exalta a Deus? Se nós queremos agir segundo a vontade dele, uma reforma necessária é da nossa atitude. Nós devemos parar de agir para nós e por nós e passarmos a agir para a glória de Deus. Mesmo que seja impopular, mesmo que seja ruim, não importa. Não importa. Que eu glorifique e exalte ao nome do Senhor. Uma quarta e última aplicação, e aí eu vou encerrar, é que nós devemos, na busca de uma reforma pessoal, verdadeira, voltar à santidade nos pensamentos e nas ações. Nós precisamos urgentemente olharmos onde nós caímos e voltarmos à santidade, a começar pelos nossos pensamentos, indo para as nossas ações. Quando Neemias reúne os levitas, a ordem dele é: purifiquem-se. Deus não quer receber o culto de mentes impuras, de corações impuros. Deus não quer que nós atuemos diante dele de maneira impura. E quando eu digo nós, eu estou dizendo a começar em mim. Eu não posso subir nesse púlpito aqui e fazer um teatro para você. Encenar algo a você. Aparecer bem as câmeras. Porém, nos bastidores é podridão. Deus não aceita isto. Ele não quer isso. Isso é abominável diante dos olhos dele. Para isso ele chama cada um de nós à santidade. A santidade nos sites que nós navegamos, naquilo que nós vemos nas nossas redes sociais,
nas conversas que nós temos com os nossos amigos, nos pensamentos que rondam a nossa cabeça, nos sentimentos que eclodem dos nossos corações, das palavras que saem da nossa boca. Tornou-se muito normal nós trazermos para o nosso vocabulário palavras populescas que são torpes. É muito comum você ver crente usando palavra torpe. É comum, mas não é normal. Não convém. Não convém que um crente pense diferente daquilo que o seu Deus pensa. Pastor, mas como eu vou saber aquilo que o meu Deus pensa? Volta no ponto primeiro. Confronte a tua vida com as Escrituras. Se você conhecer as Escrituras, você vai conhecer o pensamento do Senhor para você. Não precisa que ninguém sonhe, não precisa que ninguém venha com revelamento. Eu sei que é revelação, revelamento é para você ficar mesmo assim, ó. O que é revelamento? Revelamento é toda aquela pataquada furada que as pessoas trazem para você dizendo que é a palavra de Deus e que na realidade não é nada. A pessoa dormiu com a barriga cheia, comeu muito gordura, teve um sonho e achou que é revelação. Não, a revelação que Deus tem para você está nas Escrituras. É engraçado ver o povo correndo atrás de revelação com a Bíblia fechada. Errais por não conhecer o quê? O sonho do meu pastor, não. Erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós devemos santificar. Santificar é viver como separados. É fazer diferença. As pessoas precisam ver a diferença da vida cristã em nós. Porque senão o que você pregar vai ser hipocrisia. Senão o que você pregar não vai valer de nada. Senão na realidade você vai ser para o mundo um jugo desigual. Santifique ao Senhor. Santifique o que você tem assistido. Santifique o que você tem pensado. Santifique o que você tem feito. Santifique o dia do Senhor. Santifique o dia do Senhor. O que aconteceu no teu dia até você chegar aqui? Como que você conduziu a tua vida até aqui? Muitas vezes a nossa mente já não aguenta, se cansa de ouvir uma mensagem como essa. Por quê? Porque a gente viveu todo um tipo de imundície nesse dia, que agora nós estamos cansados. Se nós soubéssemos o que quer dizer misericórdia quer e não holocaustos, se nós soubéssemos o que é o chamado do Senhor, nós não faríamos nada mais, nada menos nesse dia do que dedicarmos Ele à vontade do Pai. Descansaríamos, prepararíamos a nossa mente para quê? Para chegarmos aqui e sermos adestrados pelo Senhor, preparados pelo Senhor, treinados pelo Senhor, para que sejamos igreja na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para que as pessoas não vejam somente a beleza do templo, mas vejam a beleza de Cristo resplandecendo em vós. Ou em nós, né? Em nós. Santificai-vos. Se nós queremos fazer a vontade do Senhor, nós precisamos purificar e andar segundo o seu querer e a sua vontade. Então, mais do que uma reforma na estrutura física do templo, o Senhor nos chama para um novo tempo de santidade e retidão para com Ele, para a glória dEle, para a adoração do nome dEle. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Pai bondoso e misericordioso, obrigado por poder compartilhar a palavra com os meus irmãos e irmãs. E nesse momento, ó Pai, deixar a mente e o coração deles preparados para a semana que está por vir. Porém, ó Pai, também para participarem do sacramento da Santa Ceia. O Senhor nos dá esse privilégio, nos dá esta graça, mas nós não queremos fazê-lo de qualquer maneira e nem de maneira displicente. Nós queremos fazer segundo a Tua vontade. E pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame da Tua misericórdia e bênção sobre nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Confessamos que erramos.
e clamamos, tenha misericórdia de nós. Que a nossa alegria se complete, ó Pai, em estarmos no centro da Tua vontade, em fazermos a Tua vontade em todo o tempo, para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, prepara-nos, ó Deus. É a nossa oração e pedido, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar os presbíteros, por favor, que venham à frente. Por favor. Enquanto os presbíteros se posicionam, pode vir, já calcem as luvas. Preparem ali os elementos, por favor, já tomem em mão aí os elementos, já podem. Estão liberados aí para pegarem o pão e o vinho. Enquanto eles se preparam, eu quero dar algumas orientações a você. Você que nos visita, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria muito grande. E se você nos visita nessa noite e faz parte de alguma comunidade evangélica, que é fiel ao Evangelho de Cristo, às Sagradas Escrituras, e se você está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado, convidada a participar da mesa conosco. Nós procedemos da seguinte maneira, isso é para todos. Os presbíteros vão passar distribuindo os elementos. E você pegue o pão e o vinho e aguarde em oração. Enquanto eles distribuem, você vai ter tempo para orar. Confessar pecados, ajustar a sua vida para participar da mesa. Pastor, essa semana eu briguei, essa semana não deu certo, ou hoje briguei, não deu certo, eu não estou pronto para participar ou pronta para participar da mesa. Então eu não vou participar. Essa não é a atitude correta. Se você faz parte do corpo de Cristo, você é um filho ou filha de Deus, se você nasceu de novo, você tome a ceia. Pastor, mas e essa minha condição? Resolva no seu coração com Deus nesse momento, em ir e acertar o que precisa ser acertado. Deixar de tomar a ceia não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é você quebrar em Cristo o teu orgulho e ir e acertar o que precisa ser acertado. É isso que você precisa fazer. Pastor, mas eu não estou em condições de tomar ceia. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas o Senhor nos chama a confessar pecados. E se nós o confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar pecados e nos purificar de toda injustiça. Então resolva no seu coração, vá e resolva a sua situação. Então, os presbíteros vão passar, você vai pegar o pão e o vinho e vai permanecer em oração. Depois que todos estiverem com os elementos, eu tiver distribuído aos presbíteros, aí nós vamos, quero ministrar ao seu coração e nós comeremos e beberemos juntos para a glória de Deus. Amém? Então, eles vão distribuir, eles vão passar distribuindo, você pegue o pão e o vinho e permaneça em oração. Não precisa se colocar em pé, tá? Eles vão passando. Se você não for tomar, e aí você sabe as condições, você só diz que não, eles vão passando. E depois que todos nós estivermos com pão e com vinho, aí nós comeremos e beberemos para a glória de Deus. Presbíteros, por favor, podem passar distribuindo. Pegue o pão e o vinho e permaneça em oração. Coloque o teu coração na presença do Altíssimo.
Algum irmão ou irmã foi omitida ou omitido do pão ou do cálice? Não? Obrigado. Os evangelhos, bem como a orientação que o apóstolo Paulo dá na primeira carta aos Coríntios, falam a respeito da ceia. A versão que é contada por Mateus, lá no capítulo 26, os versos a partir do 26 até o 30, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para um monte das oliveiras. Esse momento para nós é sempre muito especial. Esse é o tempo de lembrarmos do que Cristo fez por nós. De que Ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Ele morreu na cruz para se fazer justiça por nós. Ele nos justificou. E nele temos a vida e a vida em abundância. E o temos por conta da graça. Graça essa que é favor imerecido. E que o Senhor dá a tantos quantos Ele quiser, segundo a sua vontade. Ele chama para si filhos e filhas e contempla eles com o seu amor. Que nós nunca nos esqueçamos disso, de que somos amados do Pai. Mas que não nos esqueçamos do nosso compromisso de amor para com Ele. Porque estamos aliançados. E não devemos nem comer nem beber indignamente, para que não comamos e não bebamos condenação sobre nós. Que o nosso coração e a nossa mente estejam em santidade com o Pai. E que sempre busquemos a sua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nos coloquemos, pois, em pé. Pai bondoso, nós consagramos estes elementos diante de Ti. Pão e vinho, que não se transformam, continuam mantendo a sua essência, porém, que nos arremetem de que um dia o Senhor na cruz morreu por nós pecadores. E que chama a cada um de nós a nos arrependermos dos nossos pecados, a santificarmos e a vivermos segundo o Teu querer e vontade. Pai bendito e Deus glorioso, nós queremos dedicar também a nossa vida a Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados, não queremos nem comer, nem beber indignamente. Não queremos ser indignos nos nossos pensamentos e atitudes. Não queremos ser indignos nas nossas palavras, nem no nosso proceder. Leva longe de nós toda arrogância, toda jactância, tudo aquilo que envergonha o Teu Evangelho. Ajuda-nos a caminhar segundo a Tua vontade. É o nosso desejo e oração, no nome de Jesus. Amém. Comam do pão e bebam do cálice, para a glória de Deus Pai.
Podemos sentar, por favor. Irmãos e irmãs, quero dar alguns avisos e nós iremos terminar. Essa semana ainda, nós não retornaremos com as nossas atividades presenciais. Tanto porque terça é feriado, então amanhã, com certeza, muitas pessoas estarão aí, descansa. Amanhã é lícito descansar, viu? Amanhã é lícito conversar, amanhã é lícito se divertir, feriado também, tá? Então, nós não teremos. E também não teremos atividades presenciais essa semana, porque as nossas estruturas ainda não estão completas, tá? Então, nós precisamos ainda terminar algumas coisas no salão e coisa e tal, para voltar. Então, na próxima semana retornaremos sim. Quarta-feira nós teremos culto, tá? Quarta-feira nós teremos culto, às 19h30 aqui. Então, você que nos visita, quer conhecer mais, às quartas-feiras nós temos um tempo devocional aqui, é das 7h30 às 8h30, tá? E na quarta eu estou falando, inclusive, sobre autoconfrontação, sobre autoexame, confrontando os nossos corações. Então, na quarta-feira nós teremos culto. Então, se você puder vir, se você quiser estar conosco, é uma bênção, tá? É um tempo muito bom, 1 hora, rapidinho, nós estamos aqui, tá? Então, na quarta-feira. Mas, tanto amanhã, na segunda, quanto na terça, nós não teremos atividades presenciais. Para os nossos visitantes que não sabem, segunda-feira às 8h nós temos encontro de homens, tá? É um tempo onde nós estudamos a palavra, onde nós nos confraternizamos, é um tempo maravilhoso. Todas as segundas, às 20 horas. Às terças, nós temos encontro das mulheres, e esse é à tarde. Então, toda terça à tarde, nós temos um tempo das mulheres, só mulheres. Estudo bíblico, as mulheres conversam, bate um papo, tempo maravilhoso. Depois tem um café bem gostoso no final da tarde. É um tempo bem bom. Começa às 12h30 ali, às 3h começa o estudo bíblico e depois, mais fim da tarde, o café. Então, você que nos visita, quer participar conosco, é convidada, tá? É uma bênção. Tá? E às quartas-feiras nós temos aí o nosso estudo bíblico. Os jovens se reúnem aos sábados. Tá? Então, se você quer saber da agenda dos jovens, da programação dos jovens, você pode procurar um dos nossos jovens aí, eles vão situar vocês. Inclusive, tem os grupos do WhatsApp aí, você vai saber das programações. Também nós temos os grupos de WhatsApp da igreja. Nós temos 2 grupos de WhatsApp da igreja, tá certo? Nós temos um grupo onde nós colocamos os avisos. Ele é fechado para as interações, é só para você receber os avisos. E por que nós fazemos assim? Para que não se perca os avisos, tá? Então você vai ver os avisos. Nós temos um outro grupo, que é um grupo onde está aberto para interação. Então você pode interagir. É um grupo onde nós mandamos os parabéns. Amanhã vai ter parabéns, viu, Nel? Vai ter parabéns amanhã. O Nel vai fazer aniversário, um dos nossos diáconos, tá? Então, é o grupo onde você pode interagir. Então, manda bastante parabéns para o Nel amanhã, tá? Se puder mandar um bolo também, né, Nel? Recheado com o que pode ser? Qualquer coisa, né? O Nel não é enjoado. Então, esse grupo de interação. Se você quer participar, é só entrar em contato conosco, a gente adiciona você lá, você vai participar, adiciona você também lá no grupo da igreja, nesse grupo que é fechado. Se você for na descrição do grupo, tem um Linktree lá. Aí você pode entrar lá, tem até inclusive para você adentrar esse grupo, para você ver as nossas programações, tá certo? Hoje nós não tivemos a transmissão ao vivo do culto. O culto foi gravado e ele vai ser transmitido posteriormente. Nós queríamos voltamos, mas estamos sem internet. Então, temos o templo, gente, tá maravilhoso, tá? Tá maravilhoso. Então, essa semana vamos estar providenciando aí, próxima semana já vai estar ao vivo. Então, se alguém cobrar você, olha, não vi o culto, vai estar lá depois. Então, inclusive, você pode fazer esse favor para nós. Você depois entra lá no YouTube, compartilha, passa adiante, aí você se inscreve no canal, toda aquela coisa, né? Necessária, vai no sininho da notificação, dá o ok, dá o joinha, comenta, isso, todas aquelas coisas importantes. Tá bom? Lembrando também, irmãos e irmãs, que a luta continua, tá? Reforma maravilhosa, formidável, e tem boleto, tá? Então, continue aí fiel, tá? Contribuindo, participando. Se você quer participar, quer dizimar, você procure nossa tesouraria, o nosso tesoureiro, ele vai estar providenciando para você aí, tá? Mas lembre-se sempre, tá? Deus trabalha com a nossa fidelidade, com a fidelidade do seu povo. E esse foi o intuito.
tá? Algumas pessoas me perguntaram, pastor, mas por que a gente não fez uma campanha, não vendemos isso, não fizemos aquilo? E lembra que eu falei para vocês, né? Deus, na sua fidelidade, capacitaria cada um de nós para que nós conseguíssemos fazer. Então, que Deus te abençoe. Aqueles que ofertaram especialmente para reforma, tempo, mão de obra, dinheiro, tudo, que Deus te abençoe, tá? Que Deus te retribua graciosamente e gloriosamente. Tá certo? E que o Senhor nos conduza no seu triunfo e na sua glória. Como eu disse no começo, eu repito, é muito bom voltarmos. Estou muito feliz, realmente muito feliz. E que o Senhor nos ajude. E Ele vai nos ajudar e nos conduzir. Amém? Temos mais algum aviso além desse? Todos foram dados? Tá certo? Vamos colocar em pé então, irmãos e irmãs. Eu quero orar e impetrar a bênção sobre a sua vida. Só pedindo uma coisa, preste atenção aqui, queridos e queridas. É muito bom nós termos um número maior de pessoas no templo, tá? Eu fico feliz em tê-los. Mas não se esqueça dos protocolos necessários. Então não aglomerem, tá? O pessoal vai coordenar a saída de vocês, os nossos diáconos. Diáconos, obrigado por tudo. Tá tudo muito organizado, muito certinho. O chão que o pessoal gostou aí, brilhoso, tá limpinho. Deus abençoe, viu? Muito bom. Obrigado aí pelo empenho de cada um de vocês. Então, eles vão coordenar a saída. Se você for conversar lá fora, converse, mas não faça as aglomerações, tá? Lembrando da nossa responsabilidade, inclusive o nosso posicionamento em relação a isso, testemunha a respeito da nossa posição como cristãos. Tá bom? Pai querido, muito obrigado pelo teu cuidado amoroso e gracioso. Obrigado por este culto. Culto que é teu e que nós tão alegremente participamos e oferecemos a Ti. Que nosso coração esteja nutrido no Senhor, alegre no Senhor, feliz no Senhor, e que tenhamos uma semana de vitórias e bênçãos. Que tenhamos uma semana, ó Pai, de conquistas no Teu nome. E que tudo que nós fizermos, seja em atos e em palavras, que exaltem e glorifiquem o Teu nome. Nos lembramos também dos nossos irmãos e irmãs que não podem estar aqui. Os que estão adoentados, os acamados, aqueles que por alguma questão de mobilidade não podem vir à igreja, nós oramos por eles também. E pedimos que eles tenham, ó Pai, o esplendor da sua glória aonde eles estiverem. Que eles tenham essa mesma alegria que nós temos aqui hoje nas suas vidas e corações. Alcança-os com a tua graça e misericórdia. Abençoa-nos, ajuda-nos e que sejamos, ó Pai, segundo o teu querer e vontade, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Irmãos e irmãs, um forte abraço. Que Deus te abençoe. Aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Lembre-se, próximo domingo, programação volta ao normal. Teremos escola bíblica dominical, tá? Às 9 horas. E a vida volta ao normal. Em nome de Jesus. Vão com Deus, que Deus abençoe. O pessoal vai coordenar a saída de vocês. Que o Espírito do Senhor conduza cada um em nome de Jesus. Amém.